Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, bom dia para você que sintoniza o programa Manhã Boa Nova desta sexta-feira, dia 13 de abril de 2018. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Eu, Vanessa Cavalcante, já desejo para você um ótimo dia e para ele também. Cláudio Palermo, tudo bom? Bom dia, Vanessa. Bom dia aos amigos aí do Manhã Boa Nova, TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova aqui da FEAL. Estamos aí mais uma vez juntos, depois de 2 dias. É verdade. Saudade. Eu também. Bom estar junto aqui novamente, ao vivo, melhor ainda, né? E temos muita coisa no programa de hoje. Temos também sorteio. É um par de ingressos do espetáculo Os Mensageiros, que será apresentado no Teatro Vasques, em Mogi das Cruzes, este final de semana. É só participar. Também vamos discutir aqui qual o melhor método para aprender a doutrina espírita. A importância de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E teremos o boletim do trabalho do Centro de Atendimento ao Trabalhador da Prefeitura de São Paulo com o Miguel Guedes. E também tem sorteio para quem esteve presente na Blitz do GBEM. Se você passou por lá, fique ligado no nosso programa. Envie também o seu comentário, a sua pergunta para o quadro Ecologia e Espiritismo pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 11 98575 9580. Já salva esse número aí no seu celular. Estamos ao vivo no Facebook também, a nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior, para você ir curtindo, compartilhando com seus amigos e enviando seus comentários para o nosso quadro de hoje, que vai iniciar aqui o nosso programa, né? Ele já está na linha, direto do Rio de Janeiro. André Trigueiro, bom dia. Bom dia para vocês, para os amigos da Rádio Boa Nova, tudo bem? Tudo bom, André? Vamos começar então já falando, né, dos 30 dias após a execução de Marielle Franco. Atualiza para o nosso ouvinte aí o que aconteceu nesses 30 dias, André. Investigações sob sigilo, a identificação de digitais pela polícia nas cápsulas, em uma das cápsulas deflagradas, e a comparação dessas digitais com suspeitos ligados à milícia. Mas não se sabe, estamos completando 30 dias, portanto, sem a resolução de um crime que repercutiu internacionalmente. Sim. Pelo fato de Marielle Franco ter sido uma importante liderança que vocalizava as questões inerentes às mulheres negras, faveladas e a quem pertence à comunidade LGBT. E isso demandou da Anistia Internacional, que é talvez a mais importante organização em defesa dos direitos humanos no mundo, a divulgação de um comunicado hoje, exigindo a apuração rápida, imparcial e com muita transparência desse crime, alertando que cada dia que passa sem que se verifique quem foi o responsável, não apenas quem executou, mas o mentor intelectual, fragiliza-se a situação dos defensores dos direitos humanos no Brasil. Sim. O Brasil é um dos países que mais elimina, mais executa lideranças na área dos direitos humanos. No ano passado foram 58 óbitos. E isso está no comunicado da Anistia. A gente está aqui com o Norberto Gavioli também, André. Até vou pedir para ele repetir a pergunta que ele te fez antes da gente começar o programa, que é até interessante para os nossos ouvintes saberem melhor. Bom dia, Norberto. Bom dia a todos. Oi, André, bom dia. Bom dia, Norberto. Qual a função da Anistia Internacional? Como resultado disso daí, o país tem que pagar uma multa? Como é que funciona? Tem um fundo que eles recolhem com esse dinheiro de multa? Isso é real, não é real? Não. A Anistia Internacional milita no mundo inteiro em favor do respeito aos direitos humanos, à Declaração Universal dos Direitos do Homem, em favor do direito de cada um ser o que é e não ser patrulhado, perseguido ou morto por suas convicções políticas, por suas religiões, cor de pele, orientação sexual, o que seja. Essa é a função da anistia, que incomoda regimes totalitários de direita ou de esquerda ou governos omissos de direita ou de esquerda. Perfeito.
André, ainda voltando a essa questão da violência, como é que você tem visto aí a intervenção federal, todo esse tempo aí já de funcionamento aí na cidade do Rio de Janeiro? Pelo menos para quem está aqui em São Paulo e acompanha pelos telejornais, parece que a violência aumentou depois da intervenção, ou isso é uma percepção equivocada nossa aqui? Eu me manifestei na largada do anúncio do presidente Temer contra a intervenção federal, até por várias razões, as quais eu manifestei aqui. Nós temos visto falta de recursos. O presidente prometeu repassar recursos. É muito caro você mobilizar tropas do Exército na rua. Tem custos logísticos. É o aparato que está fora dos quartéis e cada movimentação, deslocamento em blindados, caminhões, alimentação, tudo isso consome muito dinheiro. Os resultados, é preciso fazer justiça, não deveriam acontecer tão rapidamente. Agora, eu queria destacar, eu tenho que ser coerente com aquilo que me parece o certo. Houve, na semana passada, no sábado, a descoberta, e essa ação no Rio de Janeiro é raríssima, pela polícia, sob intervenção, de uma festa que reunia várias lideranças das milícias. Para quem não sabe o que é milícia, miliciano normalmente, os grupos de milícia são liderados por policiais da ativa ou da reserva, militares e civis, ou bombeiros. Eles têm ótimo relacionamento com a cúpula da polícia, com pessoas ligadas, pessoas importantes e influentes das corporações policiais. Mas são bandidos fardados. Eles controlam comunidades onde vivem 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro e cobram pela segurança, cobram pelo botijão de gás, cobram pela pirataria da TV a cabo, gatonete, como se chama, cobram pelo transporte em vans ou motos e são extremamente cruéis com quem se recusa a pagar essas taxas. Eu diria, repetindo o que especialistas na área de segurança afirmam, eles são mais violentos do que os traficantes. E para preocupação geral no Rio de Janeiro, há comunidades onde houve acordo entre traficantes e milicianos. Portanto, é o crime organizado, oprimindo comunidades inteiras. E no sábado passado, numa ação raríssima, houve a prisão de aproximadamente 147 pessoas que estavam nessa festa. Há muita polêmica sobre se todas elas seriam ligadas à milícia, não me parece que sejam, mas um dos mais importantes milicianos do Rio de Janeiro estava na festa. Os seguranças dele reagiram, infelizmente houve 4 óbitos, e essa foi uma ação contra a milícia que só aconteceu por conta da intervenção. Perfeito. Vamos falar aí dos 24 milhões de brasileiros, né, André, que estão pendurados num cheque especial e aí sangrando com juros de 324% ao ano. Independentemente aí dos motivos que levaram tanta gente para essa modalidade extorsiva de endividamento, como entender essa questão? Bom, do meu ponto de vista, é a ganância no estado patológico. E você sabe, desde o Antigo Testamento da Bíblia, do ponto de vista moral, é absolutamente condenável os juros, especialmente os juros de cheque especial. Isso não está escrito na Bíblia, mas não é preciso ser estudioso na área da teologia para saber que é uma infração, inclusive, com repercussão espiritual. Quer dizer, existem muitos brasileiros que estão afogados em dívidas que crescem em progressão geométrica por conta de argumentos esquisitíssimos dos banqueiros, do tipo, não, eu estou aplicando nos juros a taxa de risco da inadimplência. E por aí vai. Sim. Quer dizer, são famílias desagregadas, liquida-se patrimônio por conta de dívida. Também é forçoso dizer que as autoridades monetárias do governo federal determinaram outro protocolo que não seja juros sobre juros nessa correria infernal da progressão dos zerinhos da dívida, que quem esteja endividado no cheque especial passe a ser contactado pelo banco
para renegociar a dívida em outros termos. É uma boa notícia. Bacana. Você postou também essa semana na tua fanpage que o programa 60 Minutes, né, da Austrália exibiu aí os horrores do transporte marítimo de carga viva, que a gente chegou até a abordar em algumas das edições aqui do Ecologia e Espiritismo. Principalmente essa carga ia para o Oriente Médio. Existe aí alguma lei internacional, André, que possa ser aplicada para melhorar este transporte de cargas vivas? Infelizmente não que eu conheça. A Austrália é considerado o país referência no transporte de carga viva. Essa reportagem do prestigiado programa 60 Minutes da Austrália mostrou imagens gravadas por um ex-funcionário de uma companhia transportadora que se revoltou, se indignou com as condições precárias sanitárias de 65 mil carneiros e ovelhas embarcados no navio, que produziam 100 toneladas de matéria orgânica, fezes e urina por dia, que não eram devidamente removidas das suas baias. Uhum. E aí tem as imagens que falam por si que é algo escatológico, é uma crueldade absurda e chocou os australianos. Quer dizer, o forte odor, o não asseio das baias, o lançamento de cadáveres ou animais doentes no mar, tem essas imagens, o derrame da parte possível da matéria orgânica também no oceano, sem nenhum tratamento. Ou seja, é uma embarcação do horror. É um horror. Então essa reportagem constrangeu as autoridades australianas que desconheciam essa rotina macabra. Então você vê a importância do jornalismo, acolhendo denúncias pertinentes. Sim. E gerando essa repercussão, tentando criar uma reflexão, despertar, eu diria, uma reflexão ética sobre a conveniência, até do ponto de vista econômico, de se produzir tamanha crueldade, violência contra os animais. Do ponto de vista espírita, é bom a gente deixar claro que os animais são considerados seres da criação, tão filhos de Deus quanto nós, em outro degrau evolutivo, e nós estaríamos para os animais, assim como os nossos anjos, guias e mentores estariam para nós. Quer dizer, os espíritos de luz, melhor dizendo, estão para nós, assim como nós estamos para os animais. Essa é uma comparação simples, mas interessante, de uma ética que a gente deveria ter para com os bichos. Nós já estagiamos nesse degrau evolutivo e nós precisamos respeitar outros seres da criação. Transporte de carga viva que o Brasil está fazendo. A cidade de Santos aprovou um projeto, a Câmara dos Vereadores, proibindo o embarque de gado no Porto de Santos, mas Barcarena, no Pará, continua sendo a grande plataforma do comércio de carga viva, bois, em navios iguaizinhos aos mostrados no 60 Minutes. Então, pelo que parece aí, né, André, essas pessoas que fazem isso com os animais, elas ainda terão que reencarnar muitas vezes para adquirir um amor aí por eles, né? Vamos dizer assim, todos nós precisamos desenvolver uma sensibilidade que é condizente com a sabedoria que se espera de um espírito de luz, de respeitar, como São Francisco respeitava os demais seres da criação. O Cântico das Criaturas, que foi uma herança, um legado de São Francisco, que inspirou o Papa argentino, Cardeal Bergoglio, que assumiu o nome de Francisco, a escrever a encíclica Laudato Si, que é um trecho do Cântico das Criaturas e que reafirma essa aliança, esse compromisso ético que a gente deve ter com os demais seres da criação. Isso é muito importante para a reforma íntima. Alguns espíritas ainda não compreenderam que quando a gente fala de reforma íntima, vocês na escalada do programa falaram que daqui a pouquinho vão explicar a importância do evangelho, né? Isso mesmo.
A data de lançamento. A evolução ética e moral passa pelo cuidado, pela ética do cuidado em relação ao planeta, que é a nossa morada, e aos demais seres que habitam a nossa casa planetária. É inimaginável que alguém que se diga espírita, preocupado com a reforma íntima, maltrate animais. É verdade. Sim. No Facebook, Alexandre Quintão participando, diz assim, pede para o André comentar, se der tempo, sobre os policiais que a Alerj tem só para ficar à mercê deles. São uns 120 que foi anunciado pela imprensa. Então dá tempo de comentar aí também, André. Vamos lá, Quintão, rapidinho. Nesse desmando causado pela quadrilha do PMDB que se apossou do Estado do Rio com a cumplicidade de outros partidos menores, estabeleceu-se uma prática ruim de colocar policiais que deveriam estar nas ruas como guarda-costas, como segurança interna de vários parlamentares na Assembleia Legislativa. O Rio de Janeiro tem um déficit brutal de policiais. Mais de 10 mil, é quase 20 mil, a menos do que o necessário. As forças de segurança sob intervenção federal, o general interventor, determinou o retorno imediato desses policiais para as rotinas de patrulhamento nas ruas. Só que a Alerj não quer ceder, tem uma briga. E isso explica muita coisa. Quer dizer, o que deveria ser de interesse público acaba sendo, digamos, manipulado em favor de interesse privado. Abominável. Sim. André, eu vi uma foto que você enviou para a Vanessa de um cavalo marinho segurando um cotonete no oceano. É cada vez mais comum produtos aí descartáveis, principalmente os feitos de plástico, nos oceanos, inspirando aí um alerta global contra o avanço da poluição. Como reverter toda esta situação, André? Vamos por partes, mostrando primeiro as boas notícias. O governo da França, terra, berço do espiritismo, determinou, por lei, que a partir de 2020, daqui a aproximadamente 1 ano e meio, não será mais permitida a fabricação e comercialização de plástico na resolução de talheres de plástico, copinhos de plástico, pratinhos de plástico. Isso virou uma praga. Na União Europeia, um estudo recente publicado semana passada pelo jornal britânico The Guardian indica que a simples cobrança nos supermercados de cada sacolinha plástica em 5 centavos de euro por cada sacolinha produziu a redução de aproximadamente 30% no uso dessas sacolas. Inibiu o uso das sacolas. Eu me dirijo aqui respeitosamente aos ouvintes da Rádio Boa Nova, pedindo que reflitam sobre a necessidade de usar canudo. Sim. Rejeitem canudinhos de plástico. No varejo eles são empurrados sem a gente pedir. Oriente o dono da lanchonete, da padaria, do restaurante. Eu não quero canudo. Por quê? É uma praga. Se cada brasileiro usasse um canudo por dia, no intervalo de 1 ano, teríamos 75 bilhões de canudos por aí. Nos Estados Unidos são 500 milhões por dia. Nossa. Descartados de forma inadequada também. Da mesma forma, o cotonete já tem a versão, é mais difícil de achar, mas existe, com haste que não é de plástico, é de papelão. Não enverga e se decompõe mais rapidamente. Fraldas descartáveis, existe a versão, uma nova geração de fraldas de pano. Não é aquela que eu usei quando eu era pequenininho. Que eu não me lembro, mas naquela época não tinha fralda descartável. Fralda de pano nova geração. Economiza-se dinheiro, reutilizando do jeito certo, com uma fralda que vai servindo, e economiza-se com a pomadinha para evitar assadura, porque fralda descartável incomoda muito o bebê com assadura. Então a gente entrevistou algumas mães, fizemos um programa sobre esse assunto, dos produtos plásticos que poderiam ser evitados, falando que a fralda de pano é mais confortável, mais barata, eficiente. Também no campo do absorvente íntimo, existem alternativas. Uma delas é um acessório plástico chamado coletor. É claro que existem mulheres
que podem não se adaptar a esse acessório, por várias razões. Sim. Mas nós conversamos com mulheres que se adaptaram muito bem e deixaram de gerar um resíduo que também é problemático. Então a gente não tem o direito de ignorar o impacto causado por uma família numerosa de resíduos que tem o plástico como seu principal ingrediente e que se transformou num pesadelo ambiental. O mundo está ficando plastificado. A herança que a gente está deixando para o mundo de regeneração são milhões de toneladas de plástico que levam séculos para se decompor. E aí tem aí uma notícia que é bem atual, né? Uma baleia foi morta e encontrada com 29 quilos de plástico no estômago. Aí é esse problema do meio ambiente que você está falando, né, André? 29 quilos de plástico no bucho da baleia pode causar muito desconforto, mas não sei se mata a baleia. Essa baleia encontrada morta, a gente não pode afirmar que foram os 29 quilos de plástico no intestino dela que determinaram isso. Certo. Agora, quem quiser fazer pesquisa no YouTube, na internet, vai encontrar uma profusão de imagens que pescadores, que pesquisadores fazem todos os dias, de golfinhos, tartarugas marinhas, várias espécies que morrem asfixiadas e morrem lentamente, porque isso vai determinando a perda da capacidade respiratória e uma profunda agonia a esses animais. É algo terrível. Eu já vi, na Baía de Guanabara, o cadáver de uma tartaruga marinha, filhote. Ela não era uma espécie que tenha alcançado, quando eu vi, a sua maturidade. Mas, curiosa em relação ao pneu, tentou passar pelo pneu, ficou presa e não conseguiu se desvencilhar do pneu, que não deveria, diga-se de passagem, estar na Baía de Guanabara. Sim. E foi encontrado assim. Eu estava com um biólogo chamado Mário Moscatelli, que é conhecido aqui no Rio de Janeiro. Ele ficou horrorizado, falando, olha, por acaso a gente encontrou esse pneu aqui com essa tartaruga. Agora, dá para imaginar a quantidade de espécies marinhas que estão se degradando, estão morrendo antes da hora, por conta da lixarada que vai parar no lugar errado? Pois é. Uma pena, né? Dá 2 minutinhos aí, dá tempo da gente falar de alguns casos aí de pessoas desaparecidas no Brasil. Tem algum estudo sobre isso, André? Olha, eu fiquei constrangido porque essa semana, mas no início da semana, segunda-feira, eu coloquei no Facebook a foto de uma médica de Vitória, no Espírito Santo, que subitamente desapareceu, deixando o carro dela com chave dentro, com bolsa dentro, e ela foi vista desorientada nas estradas do Espírito Santo em direção ao Nordeste. A família, muito preocupada, pediu nas redes sociais ajuda. E eu fiquei sensibilizado com a história, resolvi publicar. E é curioso que teve uma pessoa que eu não conheço, que deixou uma mensagem no Facebook dizendo assim: nossa, André, que decadência, agora você deu para ajudar desaparecidos. Eu li essa mensagem. E aí eu respondi assim, da forma que eu achei que devia. Eu falei, olha, reze para que você nunca precise da ajuda dos outros numa situação parecida, que aconteça com você ou com alguma pessoa querida. Verdade. Quer dizer, um benefício das redes sociais é que a gente consegue viralizar, por vezes, apelos de pessoas que perderam seus entes queridos. Acontece muito. Vanessa, eu não estou com números aqui, mas é uma tragédia nacional, porque o Brasil é um país densamente populoso, né? A gente tem mais de 200 milhões de habitantes, são 207. E existem diferentes gêneros de desaparecimento. São mães que se distraem 1 segundo e os filhos pequenos são literalmente roubados no mercado, na praia, na rodoviária. São pessoas que têm lapsos de memória terríveis. São pessoas que são, por exemplo, atropeladas e, ao recobrarem os sentidos no hospital,
não tem mais a informação, não está presente na cabeça delas quem elas sejam. Por Sim. vezes nem lembram do próprio nome, elas ficam perturbadas. Você consegue imaginar o desespero da família? Nossa Senhora. Não dá Quer nem dizer, pra então a imaginar. gente... É um ato de caridade. Sim. Quando a gente tem a certeza de que a informação é de procedência segura, eu tive essa certeza, e eu fiz o que eu achei que devia. Uhum. Agora, a internet ainda é um território de tanta grosseria, baixaria, manifestações de ódio, de rancor, de ressentimento, que infelizmente, aliás, isso é uma boa conversa, uma pauta para vocês, do quanto os haters, as pessoas que odeiam, Sim. ao encontrarem espaço para manifestarem esse sentimento negativo de baixo teor vibratório nas redes sociais, contaminam a psicosfera. Vamos falar. E qual deveria ser a resposta cristã ou espírita a esse sentimento? Por vezes eu bloqueio. Agora, na maior parte dos casos, eu tento dialogar com quem está possuído por um sentimento claramente desequilibrado, que é uma manifestação, eu diria, de risco evolutivo. E a gente pode ajudar, pode pelo menos tentar ajudar, tem que ter estômago, mas é possível. É Verdade. possível. Então, a sua agenda, né, André, só pra gente finalizar, tá no site, né, Mundo Sustentável? Dourados, Mato Grosso do Sul, haverá um congresso espírita, estaremos lá prazerosamente falando sobre prevenção do suicídio e sobre espiritismo e ecologia. Então, o povo do Mato Grosso do Sul que estiver em sintonia com a Rádio Boa Nova, pode checar lá no site mundosustentável.com.br, tem todas as coordenadas, horário, local, livros, autógrafos, estaremos prazerosamente nessa parte do Brasil. Legal. Sábado e domingo. Grande abraço, André. Até semana que vem. Até lá, se Deus quiser, tudo de bom. Até lá. Vamos pro intervalo, então. Vamos lá. A gente volta daqui a pouco. Não está fácil passar por essa crise, não é mesmo? Imagina para nós, que só existimos graças aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, pessoas que entenderam que é necessária e urgente a divulgação espírita, isso para que no futuro, crises como essa que nós estamos passando deixem de existir. Nossa programação só pode continuar graças ao clube, ou se você nos ajudar adquirindo nossos produtos, como o DVD Volume 1, com 3 programas Mundo Maior Repórter. Você pode levar para a sua casa, para seu centro espírita, pode presentear alguém com essa que é a maior série documental audiovisual espírita até hoje. Neste DVD, nós encontramos os temas: depressão, o mal do século; Evangelho segundo o Espiritismo, o remédio de todos os tempos; e mortes coletivas, uma visão sobre a morte que só o Espiritismo pode patrocinar. Além de ser um ótimo material de estudo e consolo, você ajuda na divulgação espírita para que possamos produzir cada vez mais e melhor. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora em DVD. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. Como compromissos de vidas passadas podem interferir em nosso presente? Marcados pelo passado, o amor foi mais forte, romance de Lourdes Gagete, um casal apaixonado sofre interferências na concretização de seus planos, trazendo à tona muitos sentimentos. O entrelaçar de uma história intrigante sob o olhar abrangente da reencarnação. Informações 0 Operadora 11 4964 4700 ou pelo site www.mundomaior.com.br. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país.
Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Sou José Carlos De Luca, estou aqui para fazer um convite especial a você, que é o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova, nosso evento anual de congraçamento, de fraternidade, de estudo, de reflexão. E esse ano, você sabe, dia 21 de abril, das 10 às 17 horas, uma programação muito boa. Olha, nós esperamos a sua presença, participe, ajude, esteja conosco, que será uma grande festa e nós contamos com a sua participação. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com Manhã Boa Nova, segundo bloco desta sexta-feira, dia 13. Muita gente tem medo do dia 13. A gente está aqui com o Norberto Gavioli, pesquisador espírita, que depois do Manhã Boa Nova, na fanpage da TV Mundo Maior, vai fazer uma live falando da estreia do segunda temporada, é isso? Terceira temporada do programa Mistérios. Vai abordar lá sexta-feira 13 os mitos, crenças que existem em torno dessas datas. Sem dúvida. Tudo aquilo que é misterioso vai ser abordado. E você que está nos ouvindo é que será o questionador. Mande suas questões, suas dúvidas. Utilize o telefone na horizontal e faça a sua pergunta, que ela será respondida. Isso aí, você pode mandar a sua mensagem de vídeo e também de áudio aqui para o Manhã Boa Nova. E depois do Manhã Boa Nova, às 10 da manhã, na fanpage da TV Mundo Maior, Norberto vai estar com uma live lá falando do programa Mistérios da terceira temporada. E você está concorrendo na edição de hoje a um par de ingressos para assistir o espetáculo Os Mensageiros, que será apresentado no Teatro Vasques, na cidade de Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo. Então, se você é da região do Alto Tietê, ligue aqui no 0800 979 5011 para concorrer no final do Manhã Boa Nova a um par de ingressos, espetáculos Mensageiros. É isso aí. Vamos já falar então sobre isso, né? Nesse mês de abril, o Movimento Espírita lembra Chico Xavier e ele revolucionou a maneira de divulgar e compreender Kardec, Norberto? Sem dúvida. O Chico é um divisor de águas dentro do Espiritismo. Antes do Chico, os livros psicografados eram pouquíssimos, né? E o Chico veio como uma enxurrada. E dentro das psicografias dele, né, ele escreveu 439 livros e milhares de mensagens. Então a participação do Chico é fantástica. E dentro dos escritos, a série de André Luiz, que vem mostrar o lado funcional do espiritismo, né? E eu não poderia deixar de dizer do Mecanismos da Mediunidade. Esse é o meu preferido. Porque ali você tem todas as explicações dos fenômenos mediúnicos. E Kardec, que recebeu a comunicação dos espíritos através de fenômenos de efeitos físicos, né? A cesta de bico levitando, funcionando, escrevendo. Como que é isso, né? Qual é a mágica envolvida aí atrás?
Então, ao se ler e estudar mecanismos da mediunidade, tem-se uma explicação perfeita da funcionabilidade. Aí a gente consegue aliar a ciência aos fenômenos espirituais, né? E ele dá uma base muito, muito forte. E com isso desmistifica-se o fenômeno espiritual. E aí reforça aquilo que a gente tem que encarar o espiritismo como sendo uma nova ciência. E para aqueles que gostam de ler, de estudar, de se aprofundar, mecanismos da mediunidade é o caminho. Chico é o maior médium que dentro do espiritismo de todos os tempos? Ah, sem dúvida, né? As características específicas do Chico é Chico e Chico. Os demais, sem deméritos, né? Todos têm uma participação. Inclusive, vocês aqui como interlocutores, né? Vocês como radialistas, vocês têm uma missão fantástica, né? Porque vocês são mensageiros. E a função dos mensageiros, o André Luiz fez um livro específico sobre isso. Então, essa participação conjunta faz com que haja a divulgação e o fortalecimento do espiritismo, né? Agora, na sua opinião, Chico e Kardec é o mesmo espírito? Não. A minha opinião pessoal, não. Não devemos confundir alhos com bugalhos, né? Se você analisar as características psíquicas de cada um, são totalmente diferentes, né? O Kardec, ele era preciso e conciso, né? Muito racional. O Chico é amor, é uma fraternidade. Nós tivemos oportunidade de estarmos lá na casa dele por 2 vezes e participamos de um trabalho junto com ele. É uma coisa assim indescritível. Quem vivenciou pode guardar isso para a eternidade. Quem não vivenciou, que sinta o que eu estou sentindo agora, capte o meu pensamento, entre na minha frequência, que vocês vão ver o que era bacana estar ao lado de Chico. Sensação assim indescritível. Que legal. Gostoso, né? Agora tem o Espírito em Análise, é a coluna do André Marosso, toda semana aqui no Manhã Boa Nova. Confira. O Espírito em Análise, com André Marosso. Se você é daqueles que anseia que a espiritualidade te dê uma mãozinha na decisão sobre uma área da vida, se gosta de consultar um médium para saber o que dizem os espíritos sobre algo em sua existência, se quando uma dúvida sobre uma atitude a tomar te visita, abre o Evangelho ao acaso para saber que tipo de conselhos as páginas de luz vão te trazer, essas e outras atitudes provavelmente te colocam ao lado daquelas pessoas que não passam por debaixo de uma escada de maneira alguma, que acham que sexta-feira 13 é dia de azar, que quando cruzam com um gato preto entendem que trata-se de um mau agouro e outras crendices sem fundamentação científica. Geralmente os religiosos acabam por desenvolver em si próprios hábitos e crenças que, em uma análise mais racional, são, na melhor das hipóteses, rituais. Tenhamos o bom senso. Se uma dúvida sobre que caminho tomar na vida te visita, e você buscar ajuda com um psicanalista, um psicólogo, um coaching e etc., dificilmente esse profissional vai te dizer faça isso e não aquilo. Se o fizer, desconfie. Bons profissionais vão sempre te ajudar a exercer por si próprios suas escolhas, a partir de uma análise feita sobre os impactos, benefícios e malefícios das opções que desdobram à sua frente. Se os bons profissionais agem assim, por que diabos os religiosos deveriam agir diferente? Em verdade, ao longo dos milênios, boa parte dos líderes religiosos buscaram encontrar nas religiões os fundamentos que escravizam os fiéis junto daqueles que lhes querem conduzir. Assim, fica mais fácil dominar mentes e atitudes e, com isso, perpetuaram-se no poder. Uma pessoa que pensa e define por si própria os rumos de sua vida não traz vantagem alguma aos espertalhões que se escondem por detrás da fé.
É claro que não estamos aqui condenando um bom papo entre você e aqueles que você respeita por acreditar que são mais maduros, mais estudados e que podem te auxiliar na boa tomada de decisões. Entretanto, talvez seja bom evitar que te digam, faça isso e não aquilo. Prefira que te apresentem, na visão deles, os impactos das opções adiante. E assim, de acordo com o seu entendimento e com a sua consciência, você terá mais chances de assertividade. Mas talvez você diga, mas e se eu errar? Então eu te respondo, e quem garante que o outro pode saber melhor do que você a fórmula do acerto? A vida é feita de desafios, escolhas, quedas, acertos, e assim vamos auferindo condições de evolução. Quando você delega a outrem o que lhe cabe, no mínimo deixa de exercitar a sua inteligência. Até a vinda de Jesus, no Velho Testamento, era bastante comum encontrarmos frases do tipo, faça isso e não faça aquilo. As coisas melhoraram no Novo Testamento, mas ainda assim pode-se encontrar discrepâncias introduzidas por religiosos equivocados. Após a vinda de Jesus, encontramos várias passagens evangélicas com o grande e iluminado convite do Cristo para que cada um tome o seu próprio caminho. Uma dessas passagens pode ser encontrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde lê-se, abre aspas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O contexto histórico do envio dessa carta de Paulo aos Coríntios se dá em virtude das grandes decisões que haviam entre os convertidos à nova fé, sobre o que comer e o que não comer, uma vez que os judeus eram, e em alguns casos ainda são, proibidos de se alimentarem de vários alimentos. Na carta, Paulo dá uma das melhores notícias aos cristãos, ao afirmar que nada é vedado ao seguidor de Jesus. Até a vinda do Mestre, eram abundantes as proibições. Não trabalhar no sábado, não comer carne de porco, não tocar em uma mulher em período menstrual, e assim adiante. A lista de proibições era enorme. Jesus vem e nos coloca na condição de filhos de Deus, e assim herdeiros de tudo o que há na terra. Todas as coisas do planeta aqui estão para a nossa glória e felicidade. O sexo, uma bênção. A alimentação, uma necessidade e até um prazer. O trabalho, terapia de inteligência e crescimento. Os paraísos da terra, com as praias, cachoeiras, montanhas e afins, são os parques de diversões de nossa morada. Tudo na terra é para a nossa alegria e deleite. E a única recomendação feita na carta de Paulo, e que nos parece bastante assertiva, é: antes da tomada de uma decisão, reflita. Isso me convém? Isso me escraviza? Isso fará mal a outrem ou invadirá os direitos de alguém? No nosso entendimento, essa liberdade é uma das maiores bênçãos do cristianismo. Somos donos de nossa história. Temos até o direito de errar. E caso tal se dê, podemos inclusive ficar em paz, pois no universo são infinitas as chances de correção de rumo e de acerto. Cuide-se, você merece. O Espírito em Análise, com André Marouço. Legal aí a participação do André Marouço, sempre às sextas-feiras aqui no Manhã Boa Nova. O eleitor tem até o próximo dia 9 de maio para requerer a sua inscrição eleitoral, alterar dados cadastrais ou transferir o domicílio eleitoral para estar apto a votar nas eleições de outubro. A data também será o último dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar sua transferência para a sessão com acessibilidade. Ainda de acordo com o calendário eleitoral, 9 de maio será o prazo final para que os presos provisórios e os adolescentes internados que não tiverem inscrição eleitoral regularizem e sejam alistados. Lembrando também que a identidade de gênero, né, estabelece aí
que a pessoa se identifique masculino ou feminino já está em vigor, que é o nome social, aquele pelo qual o transexual ou travesti é reconhecido socialmente, já pode ser requerido também na Justiça Eleitoral. Dia 21 de abril tá chegando, gente. Já tá aí, né? 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Nós vamos falar sobre reconexão com Cristo, lá com os palestrantes Alberto Almeida, Aldenise Leite, também o Manolo Quezada. E tem aí um debate, né, sobre crenças limitantes, traumas, com André Marouço, Hildo Rosa, a Deusa Samu e a Delmar Franco. Tem as participações musicais da Paula Zampi, a dupla Ricardo Eduardo e uma peça teatral que vai ser criada exclusivamente para esse evento. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem um desconto especial, pode garantir aí mais 4 ingressos com o mesmo desconto, então já liga para garantir o seu lugar, tá acabando, hein? 0 operadora 11 2458 3214, ou acesse o site mundomaior.com.br. O Internacional Eventos fica na rua João Cavalari 133, Ponte Grande, em Guarulhos. Então tem aí os pontos de venda, né? No Mercalivros, Rua São Gabriel 364, na Vila Galvão, em Guarulhos. O telefone é 2452-4450. E no Arautos, na Rua Fernandes Pinheiro, 298, que fica no Tatuapé. Informações 2294-0485. Tem a Caravana de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, é só você falar com a Cida, no 5611-3445. E tem a Caravana Carruagem Dourada, que é da região de Suzano, Mogi das Cruzes. Fale com Vinícius no 4790-1920. E aí tem o Norberto vai mostrar, mas é quando a gente falar da Blitz, tá, Norberto? Vamos aí falar, né? Por que a doutrina espírita ela precisou surgir no planeta aí, Norberto? Por quê, né? A gente sempre pergunta o porquê. Porque os tempos estão chegados, ou são chegados, né? E esse tempo não é um dia pré-determinado, né? Não nos esqueçamos que para os espíritos não existe tempo e não existe espaço. É um paradoxo, né? Uma coisa que a gente não consegue mensurar. Mas para nós aqui, é em função da maturidade do próprio povo da Terra. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, à medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos abrindo o nosso leque de percepções. Uhum. E Jesus já nos alertou isso lá atrás, há 2000 anos, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então o Espiritismo, ele chega com uma nova quantidade de informações, um novo pacote, vamos assim dizer, que mostra a realidade do ser inteligente, que é o espírito. Porque nós, fisiologicamente falando, nós somos compostos de arroz, feijão, batata. E a matéria é burra, né? Se eu chamar a batata, ela não vem. Agora, se eu comer a batata e você me chamar, eu vou, desde que eu queira, evidentemente. Então, essa relação espírito-matéria é uma coisa assim fantástica de se entender. E através do espiritismo, nós aprendemos isso com uma clareza muito, muito forte, muito, muito esclarecedora. Então, essas novas verdades, essas novas revelações, vêm tirar todo aquele ranço que nós trazíamos das religiões. Uhum. Desde lá de trás, quando eu digo lá de trás, é nos primórdios da humanidade, que desde o homem das cavernas, ele passa a venerar, ele passa a adorar alguma coisa, né? Uma força superior. E depois isso, com o Espiritismo, a gente vai ver nas leis morais. Primeira lei, né, a lei da adoração. Né? Por que ela é a primeira? Porque é aquilo que nos, como eu vou dizer, nos coloca em êxtase. Né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente fica admirado, a gente adora, a gente quer aquilo para nós. Né? Então isso vem como uma primeira lei. Então, desde lá de trás, o espírito ele vai evoluindo, ele vai passando por diversas situações sem um entendimento, né? A gente teve a noção da punição, né? A gente tem que sofrer, o mundo é cruel. Não, não é bem assim. O André Marouço... O medo, né? No misticismo. O medo do desconhecido. Se você... Vamos fazer um teste. Imagine você entrando num quarto escuro em que você nunca havia entrado. Você chegou num hotel, a hora que você foi abrir a porta, acabou a luz e você entrou.
tudo escuro. Qual é a sua reação de imediato? Você vai continuar andando, vai ficar parado, vai começar a tatear para poder andar dentro desse quarto escuro. Aí, num passe de mágica, a luz volta. A partir do instante que voltou a luz, você começa a circular, vai desviar da cama, vai chegar ao armário, vai saber onde que é o banheiro. Então, essa luz que nos orienta, que nos dá condições de viver melhor, de andar melhor dentro de um quarto que estava escuro, que era a nossa vida aqui na Terra, ela passa a ser, assim, uma coisa muito clara através das revelações feitas pelos próprios espíritos. Então, por isso é que estão ou são chegados os tempos. Hoje temos maturidade suficiente para enfrentarmos uma nova realidade, sair da crendice mística das velhas religiões que tiveram as suas condições de trazer verdades relativas, evidentemente, né? Através da imposição, através do medo. Uhum. Se você for ruinzinho, você vai para o inferno. Se você for bonzinho, vai para o céu. E os mais ou menos? Esse aí fica no limbo. Fica lá largado. Fica lá largado, né? Um dia, que é o dia do juízo final, alguém, né, vai fazer alguma coisa. Então, tudo isso é desmistificado. Então, para aquele que não conhece, aventure-se a conhecer o Espiritismo. É uma coisa muito gratificante e salutar. Com certeza. Vamos a algumas participações aqui antes do intervalo. Luiz Carlos Batista de Santo André ligou para o 0800, já falou lá com a Verinha, mandou um recado para todo mundo, né? Minha gratidão por tantos esclarecimentos, é o que ele diz, desejando uma boa semana a todos. Boa semana. Boa semana. Beijo para você. No Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, é o Alexandre Quintão, a Valdinete do Carmo Cunha, Jaqueline Meire. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Muita paz e luz nessa sexta-feira 13. Tem medo aí, Cláudio? Não tenho. Não. Nunca tive. Gato preto, nada. Nunca então. tive. Isso aí. Acreditei nessas essa força coisas. que eu gosto. Aí o Francisco Rodrigues, bom dia, muita paz. Ele é de Sobral, Ceará, que bacana. Beijo para todo mundo aí. Célia Maria, bom dia. Gostaria de saber se o doutor Adão Nonato não faz mais o programa na Rádio Boa Nova. Faz o programa. Vários, né? Vários. De quarta-feira, às 13 horas, tem programa e tem outros dias. Metas aí é só crísticas, né? Isso, Domingo, só acompanhar a Alma Querida com a Dora também, só acompanhar a nossa programação. A Grisiele Barbosa desejando bom dia. Anitta Nak, bom dia, Vanessa, Cláudio. Bom dia. E produção, todo mundo, um beijo. A Lucineide Agra, o Xandão Silvestre, todos desejando bom dia. Manda também aí o seu áudio, né? Pelo WhatsApp, o seu vídeo também. A gente quer te ver aqui no nosso programa, ouvir a sua voz. É só participar, 985759580. Vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fique por aí. Olá, eu sou o Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Você usa seu cartão de crédito para milhares de coisas, certo? E se pudesse usá-lo para melhorar o mundo à sua volta? Já sabemos o quanto se empenham para realizar sua contribuição mensalmente para o Clube Amigos da Boa Nova. Muitos já optaram pelo débito automático. Outros ainda preferem realizar suas doações através do boleto bancário. Agora você pode ajudar a espalhar a mensagem do bem de uma forma muito mais simples, rápida e segura. Basta cadastrar o seu cartão de crédito. Comodidade e segurança sem precisar sair de casa. Simplifica suas doações
e pode escolher manter as datas estabelecidas sempre em dia. Além disso, aproveita todos os programas de recompensa e acumula benefícios que podem ser usados em viagens ou em outras oportunidades de compra. Controle em sua fatura. Colabora com o meio ambiente ao deixar de imprimir, preservando recursos para o planeta. E as vantagens não param por aí. Todos os sócios que migrarem de boleto bancário para cartão de crédito receberão em seu e-mail uma palestra exclusiva do médium e conferencista Divaldo Franco. Para aderir ou para mais informações, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38 ou acesse www.amigosdaboanova.com.br. A TV Mundo Maior lança em DVD a maior série documental sobre o tema Apocalipse. Será que o mundo vai acabar? As catástrofes e o terrorismo são sinais do fim dos tempos? O que o livro do Apocalipse de João nos traz sobre o tema? Um DVD triplo que apresenta o documentário Sinais do Apocalipse, um jornalístico que mostra como espíritas, católicos e evangélicos tratam o tema. Destruição total. O DVD apresenta também o Mundo Maior em Debate com as presenças de Eunice Schwindt, do Grupo Espírita Perseverança, do escritor Humberto Pazian e do médium André Luiz Ruiz. Ancorado por André Marosso, os convidados discutem amplamente o tema do Apocalipse. Falou-se recentemente, em 2012, por ocasião daquela profecia maia, né? Diferentemente do Apocalipse, que vamos falar também sobre ele. E para finalizar, a análise do professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, apresentando o Abrindo a Bíblia e explicando a questão do Apocalipse, especialmente através do livro do apóstolo João. Compre, estude e compartilhe todos os conhecimentos do livro mais polêmico do Evangelho. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus,
Manhã Boa Nova de volta. Antes da gente passar aqui as notícias do dia, vamos mandar um feliz aniversário pro Igor. Igor Carmini. Nosso amigo da equipe de programação, né, da Rádio Boa Nova, tá fazendo aniversário. Parabéns. O cara é cantor, é ator, é tudo. Né? Tudo junto. E bonitão, né? Gente boa. Beijo. Só não jogou bola na rua, empinou pipa, mas tudo bem. Tá valendo. Um abraço pra você, Igor. Parabéns aí, sucesso. Tudo de bom, Igor. É isso aí. Notícias do dia. Airbags mortais ainda equipam mais de 1 milhão de veículos no Brasil. O caso que gerou o maior recall da história é ligado a 22 mortes e completa 5 anos. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.002 para 2019. A proposta está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi divulgada na quinta-feira pela área econômica. O salário mínimo atual é de R$ 954. Com metade das mortes registradas no país por H1N1, Goiás é o primeiro estado a fazer a campanha de vacinação. O boletim aponta que dos 16 óbitos no Brasil, 8 foram em Goiás. O 9º caso foi confirmado depois. A imunização regional começa nesta sexta-feira. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, estima-se para o Brasil neste ano a ocorrência de 600 mil novos casos de câncer. Segundo o Instituto, a alimentação e a nutrição inadequadas são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida, sendo que em países em desenvolvimento representam 20% dos casos e 35% das mortes. Google anunciou nesta semana o lançamento de uma versão remodelada do Gmail. É um dos seus serviços mais populares. Nas próximas semanas, a plataforma de correio eletrônico receberá um redesenho completo, que aproximará a experiência daquela encontrada nas versões mobile e adicionará novas funções que antes estavam disponíveis apenas em softwares específicos. Bitcoin dispara 10% e atinge maior nível em 2 semanas, liderando aí a valorização de criptomoedas. Mês de abril é comemorado o aniversário de 108 anos de Chico Xavier e pensando nisso, a Mundo Maior separou as principais obras do Chico com preços especiais para enriquecer o seu conhecimento sobre a doutrina espírita. Então acesse mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos ainda maiores, então aproveite. Acesse aí mundomaior.com.br. Falando em sócio, os nossos agradecimentos especiais a você que faz parte da nossa rede de amigos. Hoje, em especial, a Cleusa Vieira Toffoli e o Antônio Celso Petri, sócios desde 2000. Um beijo especial para vocês e também para vocês, José Pereira de Almeida e Eliane Silva Vieira, sócios desde o ano passado. Os mais antigos, mais recentes, a gente sempre lembra aqui no programa. E se você ainda não faz parte do clube, é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br para saber como se associar e todos os seus benefícios também. Participe! Nossa gratidão aí a eles. Estão abertas as inscrições para a próxima edição da Trilha Noturna no Bosque Maia, aqui em Guarulhos, que vai acontecer no próximo dia 26, a partir das 19 horas. A participação é livre e gratuita, mas as vagas são limitadas. Inscrições individuais, de grupos e escolas podem ser feitas com antecedência pelo telefone 2482-1667. 2482-1667. Esta ação é promovida pela equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade de Guarulhos. Celso Santos traz as informações do quadro Você Sabia? Vamos conferir. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Esta semana conversamos um pouco sobre fé. Tenho certeza que depois desta troca de ideias, estaremos mais receptivos a avaliarmos e entendermos a nossa capacidade de ter, manter e reforçar a nossa fé. Todos sabemos que às vezes aparecem em nossas vidas momentos difíceis, momentos que tiram as nossas forças. E muitas vezes nos deixamos vencer por estes momentos. No entanto, já temos o conhecimento de uma força que existe dentro de nós e que nos auxiliará na superação de tudo isso. É uma força que está à disposição para qualquer combate, a qualquer momento.
uma força que nos ajuda a enxergar quem somos em essência, o que temos de melhor e o que poderemos fazer para alcançarmos o ser integral. Esta força se chama fé. Ela é imensamente forte e precisamos mantê-la nesta fortaleza chamada interior. Amigo ouvinte, amigo telespectador, sigamos em frente, tenhamos a certeza de dias melhores, porque estaremos melhores. Estaremos com pensamentos melhores, sentimentos melhores, atitudes melhores. Lembre-se sempre, a fé remove montanhas. Sejamos portador desta força e façamos o que estiver ao nosso alcance para nos mantermos assim. Esperançosos por uma vida melhor, por um mundo melhor, por um universo melhor. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações de suma importância para a nossa reflexão. Ótimo final de semana, forte abraço, até segunda. Isso aí, a participação do Celso Santos. Uma notícia aí que é interessante, né? Porque o Brasil passa por dificuldades econômicas, né, financeiras. É interessante também para ver um outro lado, né? Com a chegada recente aí de escolas de propostas inovadoras em São Paulo, a diretoria do Colégio Rio Branco, há mais de 70 anos na cidade, se movimentou. Quando começou esse alvoroço, eles fizeram um exercício de olhar para os projetos e o dessas instituições que estavam chegando e identificar aí atributos que chamavam a atenção. Movimentações como a do Rio Branco ocorrem após as instalações de colégios como Avenue e Concept em São Paulo, voltados para a elite paulistana e com mensalidades que podem chegar a R$ 8.000, eles defendem o protagonismo do aluno, flexibilidade no currículo e também a internacionalização. Para o presidente da Associação Brasileira de Escolas Particulares, Mauro de Sales Aguiar, já é possível sentir os efeitos da novidade em colégios tradicionais. Diz ele, se as escolas não repensarem a maneira de trabalhar, seguramente perderão espaço. Ele que também é diretor do Colégio Bandeirantes, um dos colégios mais tradicionais da capital paulista. Esta é uma realidade para a classe rica, mas escolas com outras condições também podem melhorar seu processo de educação e beneficiar seus alunos, Norberto? Sem dúvida. É importantíssimo que haja uma boa vontade em querer inovar. Nós temos exemplos, né? Uma escola em Portugal, a Escola da Ponte, sim, que revolucionou a metodologia educacional. Né? José Pacheco, né? Isso, exatamente. Então ele deixa a coisa livre, ele deixa a criança se manifestar e você usa, através da manifestação da criança, a passagem de uma nova informação. Né? Não nos esqueçamos que, apesar da criança ter pouca idade, ela é um espírito muito, muito velho, que tem um conhecimento, tem um conteúdo, tem o seu próprio livre-arbítrio. Então, essas escolas, elas dão liberdade com responsabilidade. Elas mostram quais são os limites, diferente de um limite impositivo que veio lá de trás do monastério. Então, as escolas que nós vivenciamos, até muito recentemente, né, aquela escola em que as carteiras estão enfileiradas, o aluno tem que ficar sentadinho, se olhar para o lado, a professora bate com a régua na cabeça, né? Cansei de levar livrada na cabeça, né? Porque eu era um cara aprontava, irrequiete, né? Então apanhava da professora o dia inteiro. Então isso daí é uma coisa que já ficou para trás. Então essa boa vontade de querer inovar é uma coisa muito importante e pode ser aplicada em qualquer escola. Você mantém o próprio currículo, né? A grade das aulas e tem um resultado diferenciado, né? Vou contar uma historinha para vocês. Nós temos uma amiga em Sorocaba que ela trabalha com crianças. E ela estava explicando a Capela Sistina, como que o Michelangelo havia pintado o teto. E as crianças perguntaram, mas como que ele pintou o teto? Sabe o que ela fez? Ela convidou aos alunos para deitarem no chão,
colocaram o papel embaixo da cadeira, uma folha de papel em branco embaixo da cadeira, eles colaram e eles fizeram desenhos deitados no chão, pintando no assento da cadeira pela parte inferior. Legal. Então, um aprendizado desse, quando é que vai se esquecer? Nunca mais. Então, o fato de você buscar uma informação nova, que é a cultura que Michelangelo nos deixou através da pintura, mas você vivenciar a pintura como Michelangelo fez, né? Então, Mara, está aqui os meus parabéns aqui ao ar, né? Legal, já tinha te mandado uma mensagem a respeito dessa tua iniciativa e que essa iniciativa seja tomada como um exemplo para um monte de outras coisas que os professores podem fazer, mesmo numa escola pública, numa escola desorganizada, numa escola sem recursos, mas se você não tem o recurso material, você tem o recurso intelectual, você tem a sua inteligência. Criatividade. A criatividade. Então, exerça a sua criatividade e traga o conteúdo da sua aula para o nosso dia a dia. Com vivências, né? O importante é você fazer a criança vivenciar. E isso nós temos, além das crianças, o adulto, né? Vocês da área da comunicação sabem o que é andragogia. Andragogia é o ensino para adultos. Tem técnicas especiais para você ensinar um adulto a aprender. Não adianta você chegar lá e falar, você tem que. Passamos da hora do tem que. Então, o compartilhar o conhecimento e chegar a conclusões conjuntas. Essa é a nova metodologia para jovens e velhos. E a educação espírita, o que significa, Norberto? A educação espírita, isso aí é um paradoxo, né, que a gente também tem que quebrar. A gente entende como educação espírita aquela coisa de que você tem que ser bonzinho, sofrer bastante agora para na próxima encarnação viver bem. Não. Eu visualizo a educação espírita através do ensinar o que é o espírito. O espírito não tem religião. O espírito, a religião do espírito é o amor. Então, tire o rótulo religioso e mostre o potencial do espírito como uma força da natureza. E aí ele vai se relacionar bem. Ele vai entender a importância do próximo. Ele vai entender como que ele, como uma das forças da natureza, pode manipular a matéria. E o nosso corpo é matéria. Né? E quando houve a cura da mulher hemorrágica, o que Jesus falou? Vá, que a tua fé te curou. E nós temos comprovações disso através da ciência, né? Nas pesquisas, você dá o placebo para o indivíduo. O placebo é um remédio de mentirinha. E o indivíduo tomando o remédio de mentirinha, ele fica curado. Como que funciona essa mecânica? Através do conhecimento do próprio espírito. Então, o ensino do espiritismo, ele tem que ir por um outro viés. Na casa espírita, nós temos a obrigação de passar essa nova mensagem, esse novo tipo de visualizar e entender o espírito lá embaixo na infância. E continuar isso através da mocidade para que nós tenhamos espíritas adultos com um embasamento desmistificado. Essa é a minha visão de que deveria ser o ensino do espiritismo. Você seria contra a fundação de colégios espíritas? Não, muito pelo contrário, né? É ideal que nós tivéssemos colégios espíritas, mas aí tem um pequeno problema operacional que nós vivenciamos na pele. A maioria das casas, vamos fazer uma viagem, né? Você falou de nós fazermos colégios espíritas. Vamos pegar o exemplo da casa espírita. Qual é a casa espírita que está bem financeiramente? Você conhece alguma? Não. O espírita não tem vocação gerencial. As casas espíritas são fundadas por médiuns que têm a vocação de se relacionar com espíritos, têm a aptidão de se relacionar com os defuntos, mas são péssimos administradores. Ninguém entende de administração de empresa. O centro espírita é uma empresa. Uma escola espírita é uma empresa muito mais complexa. Sim. E nós vivenciamos isso no Instituto Espírita de Educação, que era a Escola Espírita Hilário Ribeiro.
que foi criada com a maior das boas vontades, com sacrifício, foi edificado um prédio muito bacana, muito interessante, mas ela foi fechada por excesso de caridade. Todo mundo queria estudar de graça. Por quê? Porque na década de 90, com a crise, era um colégio pago, na década de 90, com a crise, muitos pais passaram a perder o emprego. E a escola, com seus diretores muito caridosos, muito benevolentes, passaram a dar bolsas de estudos para os alunos que lá estudavam. Chegou uma época em que tinha-se 80% de alunos bolsistas e 20% de alunos pagantes. O que aconteceu com a escola? Fechou. Quebrou. Quebrou literalmente. Então aí houve intercessão da USE, a USE entrou com dinheiro, depois a dívida foi crescendo, cresceu a dívida dentro do instituto, dentro da própria USE, e nós participamos desse imbróglio para conseguir resolver o problema. Felizmente nós conseguimos separar alhos de bugalhos. A escola efetivamente foi fechada, o Instituto Espírita de Educação hoje é só um centro espírita, não tem mais atividade educacional, não ensina matemática, história, geografia, isso passou a ser função do Estado ou de outras escolas particulares. Por que tudo isso? Pela falta de capacidade administrativa. Então, se nós tivermos espíritas com capacidade administrativa, capacidade gerencial, monte-se tantas escolas quanto forem necessárias, mas precisa ter uma estrutura funcional. A coisa tem que ser autossustentável. E uma outra coisa que nós nos esquecemos é que espírito não assina cheque, não materializa dinheiro. O dinheiro tem que vir de fontes de renda, tem que ter uma atividade paralela que gere recursos para ter a manutenção da própria escola. Então, aqueles que tiverem boa vontade podem montar a sua escola espírita, desde que tenha sustentabilidade. Spiritec com o Júlio Sena, as informações de espiritismo e tecnologia. Acompanhe. Spiritec com Júlio Sena. Me diz uma coisa, de que adianta ter tanta tecnologia nas nossas mãos se a gente não usa com amor? Esse é mais um Spiritec, trazendo reflexões e dicas de tecnologia e espiritismo para você. E hoje nós vamos lembrar de Paulo de Tarso, que relatou na carta aos Coríntios que se falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos sem amor, tudo aquilo seria inútil. E a tecnologia tem tudo a ver com isso. É muito fácil usar a tecnologia, ela está hoje disponível nas nossas mãos, nas nossas vidas, mas é muito importante que a gente reflita sobre o uso que se faz dela, porque também ela pode dar margem para muitas coisas ruins. É aquilo, né? Quem usa tecnologia não vira um espírito iluminado. É igual quando a gente desencarna, você não vai virar um espírito iluminado, e nem eu. A gente precisa criar esse processo aqui, enquanto estamos na matéria, enquanto estamos evoluindo, para chegar lá de um jeito melhor. A diferença é que quando a pessoa está atrás dessa telinha de vidro, que pode ser um computador, um tablet ou um celular, muitas vezes ela acaba até externalizando o que há de pior nela, ou seja, ela externaliza aquilo que ela não faria na frente das outras pessoas. Então é por isso que é importante refletir sobre as palavras de Paulo quando diz que o amor deve estar presente nas nossas ações. A tecnologia ela é super importante para o espiritismo, para divulgar, para difundir esses conhecimentos. Mas é importante que você que tem uma página espírita do seu centro ou de algum projeto que você participe, lembre-se de ter respeito, de ter amor, de ter compaixão com aquelas pessoas que estão lidando com você, que estão te dando um feedback, fazendo um comentário ou querendo tirar uma dúvida. Então trate essas pessoas da melhor maneira possível, sempre buscando nas suas palavras e nas suas ações colocar o amor que Paulo nos trouxe na sua carta. Então esse foi mais um Spiritec, trazendo reflexões sobre tecnologia, espiritismo, e hoje ainda teve Paulo de Tarso, olha só que legal. Eu vejo você na próxima semana. Um grande abraço.
Legal aí a participação do Júlio Sena, Spiritech, dicas de tecnologia e espiritismo. Participe aí do 28º concurso de poesia com temática espírita, promovido pela Arte Poética Castro Alves. Participe até o dia 30 de setembro com uma poesia digitada em 2 vias e assinada com pseudônimo. E dentro desse envelope você envia aí outro envelope pequeno ou lacrado com seus dados, nome completo, endereço, cópia de RG, telefone, e-mail e os dados biografados. A Arte Poética Castro Alves tem uma caixa postal 65.077 em São Paulo e o CEP 01318-970. A entrega dos prêmios será no dia 24 de novembro, é um sábado às 16 horas, no Grupo da Paz, Rua Pereira Caldas, número 120, Jardim da Glória, em São Paulo. Quem vai fazer a apresentação? Cláudio Palermo. E Vanessa Cavalcante. Aguardamos a sua participação e vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco, não sai daí. E se pudéssemos espalhar a mensagem do bem para cada vez mais pessoas? No mercado editorial desde 2000, a editora Mundo Maior conta com um vasto catálogo de títulos espíritas e espiritualistas. Dentre eles, romances, livros para estudos, autoconhecimento e infanto-juvenil, sempre trazendo lançamentos produzidos a partir dos mais modernos padrões de diagramação, seguindo as tendências do mercado editorial. Aprendemos que o conhecimento é fundamental para alcançarmos nossos objetivos, além de poder abrilhantar nosso caminho para a evolução. Melhor que aprender é poder compartilhar essa cultura. Você, dono de livraria ou dirigente de centro espírita, não deixe de se tornar um divulgador da mensagem consoladora. E conte com nossas obras para que juntos possamos espalhar conhecimento, inspiração e mensagem positiva. A psicologia positiva, ela diz algumas coisas, né? Primeiro, quem desenvolveu foi o Sullivan, mas ele diz o seguinte, que 60%, para quem gosta de ciência, de academia, diz que 60% é parte da genética. A pessoa ser mais positiva, mais feliz. E 40% depende a cada um de nós. A segunda, aquelas que são felizes pelos envolvimentos que elas têm. Envolvimento com o trabalho, envolvimento em ser pai ou ser mãe, envolvimento afetivo. E o terceiro é quando nós buscamos um sentido maior para as nossas vidas. Nós nos sentimos que fazemos parte, nos conectamos com pessoas que também fazem parte de uma busca de algo além de nós. A importância de nos reconectarmos com o Cristo é total, através de pensamentos, das falas e de atitudes, enraizarmos mais essa reconexão, nós falarmos mais disso, sentirmos isso e podermos, através da caridade principalmente, nos encontrarmos com esse Cristo. 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí.
A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. De volta aqui com Manhã Boa Nova. Como o tempo passa rápido, né? Já o quarto e último bloco aqui do Manhã Boa Nova. Ó, o prazo de inscrições para o Fórum Municipal Lixo Zero de Guarulhos foi prorrogado até o próximo dia 24. O evento acontece em 18 de maio, no Adamastor Centro, e está aberto a participações de pessoas físicas ou jurídicas que queiram apresentar soluções e alternativas relacionadas à redução da geração e à correta destinação do lixo. Dia 18 de maio, das 8 às 18 horas, inscrições pelo site lixozero.guarulhos.sp.gov.br. Arte e espiritualidade agora aqui no Manhã Boa Nova. Vamos acompanhar. Arte e espiritualidade, com Celso Santos. Doutor, o senhor comenta aí a respeito do acompanhamento psicológico. Muitos pais... Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Falar de arte é falar de beleza. E se você quer integrar-se ao belo, integre-se ao senso artístico. Se quer ser mais espiritualizado, você precisa de arte. Se quer ser mais inteligente, você precisa de arte. Se quer ser um ser integral, você precisa de arte. Dance, cante, toque, faça artesanato, teatro, poesia, cinema ou qualquer vertente artística, porque isso lhe fará muito bem. No livro O Consolador de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, segunda parte, Sentimento, encontra-se a seguinte pergunta: de modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Resposta: sim. Por meio de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. No mesmo livro, pergunta 162, todo artista pode ser também um missionário de Deus? Resposta: os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, música, a pintura e a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono como cérebro nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Amigo ouvinte, amigo telespectador, cultive a arte, plante estas sementes harmônicas nos corações daqueles que necessitam de um jardim florido e perfumado. Seja o artista que saiu para semear a sua arte e encontrou